Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre todos os assuntos trabalhados até agora em análise combinatória, ou seja, vamos falar sobre o princípio multiplicativo, permutação, arranjo simples e combinação simples. Primeiro exemplo, eu estou perguntando quantos são os números pares de três algarismos distintos. Então, na situação, eu vou ter aqui três algarismos, né? Então, centena, dezena e unidade. Só que aqui nesse problema eles não falou quais algarismos eu posso utilizar. Se eles não disseram quais algarismos eu posso utilizar, quer dizer que eu posso utilizar todos os algarismos que existem, né? Então, no caso, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? São todos esses algarismos que a gente poderia utilizar. Bom, aqui quando fala em número par, eu sei que o último algarismo ele tem que ser par. Só que, como a gente tem dentro das possibilidades o zero e além disso eles estão pedindo algarismos distintos, eu vou fazer o quê? Separar os casos para facilitar. Então, sempre que tiver zero, tiver pedindo número par e tiver falando de algarismos distintos, a gente vai separar os casos para facilitar a nossa situação. Então, primeiramente, eu vou calcular os algarismos terminados, os números, né? Terminados em zero. Bom, são números de três algarismos, pares, né? Um número par, só que o final dele aqui é zero. Então, bora calcular quais são as quantidades aqui para a primeira casa e quais são as quantidades para a segunda casa. Aqui, a primeira casa, que é a casa das centenas, ela pode ser qualquer um menos o zero, né? Porque o zero já foi utilizado na casa das unidades. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, eu tenho 9 opções para a casa das centenas. Agora, digamos que eu utilize o número 1 aqui. Então, quer dizer que não pode ser o 1, nem o 0, né, que eu já utilizei, nessa segunda casa. Sobra o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ou seja, eu tenho 8 opções. Então, no total, eu tenho 9 vezes 8 opções, são 72 números terminados em 0. Agora, a gente vai calcular os números terminados em 2, 4, 6 ou 8. Então, o meu número aqui ele tem 3 algarismos, né? E aqui no final, para ser par, eu sei que esse número aqui pode ser 2, 4, 6 ou 8, ou seja, eu tenho 4 opções. Digamos que aqui eu tenho utilizado o número 2, certo? Quer dizer que aqui na casa das centenas, que é a próxima que eu vou escolher, não pode ser 2, mas pode ser 1, 3, 4, 5, até o 9, né? Não vou escrever isso tudo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções, né? Só não pode ser o 2 e não pode ser o 0. Da mesma forma, se a gente escolhesse para essa casa aqui o 4, ou 6 ou 8, iam sobrar 8 opções aqui para a casa das centenas. Bom, aqui na casa do meio, eu sei que não pode ser o 2 e não pode ser o que eu vou escolher aqui nas centenas. Digamos que eu tenha escolhido o número 4. Então, dos números que eu tenho, não pode ser o 2 nem o 4. Como eu tenho 10 algarismos, sobram 8 opções. Por que essa é o 8 de novo, isso aqui é 8? Aqui, na primeira opção, eu não podia utilizar o 0, mas aqui eu já posso. Porque, no caso, eu não utilizei 0 aqui nem aqui. Então, poderia ser o número 402, por exemplo. Então, o 0 aqui no meio pode. Ele só não pode iniciar número e aqui também não, porque eu fixei que os números são terminados em 2, 4, 6 ou 8. Bom, agora é só multiplicar isso daí, né? 8 vezes 8 dá 64, vezes 4 dá 256. Então, eu tenho 256 números pares terminados em 2, 4, 6 ou 8.
Então, no total, qual que é o total de números pares com 3 algarismos? É só a gente somar, né? Eu tenho 72 mais 256. Que isso vai dar 328, né? 328 números pares de 3 algarismos distintos. O próximo exemplo diz o seguinte: um grupo de 5 alunos, né, tem Ana, Pedro, Maria, João e Carlos, tem que escolher um representante e um vice-representante para um debate. Qual é o número total de possíveis escolhas? Então, eu vou escolher um vice e um representante. Se a gente começar a escolher pelo vice-representante, pode ser tanto a Ana, o Pedro, a Maria, o João, o Carlos, pode ser qualquer um. Então, eu tenho 5 possibilidades para o vice-representante. Agora, se eu vou escolher o representante não pode ser a mesma pessoa que o vice. Então, eu tenho 4 opções de escolha, né? Um a menos do que eu tinha aqui. Então, no total, 5 vezes 4 dá 20 possibilidades. Essa pergunta também pode ser respondida através do arranjo, né? Porque eu tenho 5 pessoas e eu fiz um grupo de 2, né? Escolhi um representante e um vice, é um grupo de 2. E nesse grupo a ordem é importante, porque as pessoas do grupo têm um cargo, né? Ou pode ser representante ou vice. Então poderia ser também um arranjo de 5 para escolher 2, que o resultado é mesmo, né? Dá 20. Essas questões, todas essas questões de arranjo, elas saem bem facilmente pelo princípio multiplicativo. Então, eu até prefiro utilizar o princípio multiplicativo, porque ele parece que faz mais sentido nesse caso. O próximo exemplo diz o seguinte: no novo sistema de emplacamento do Mercosul, no Brasil, as placas possuem 4 letras e 3 números, seguindo o formato letra, 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 algarismo, letra, algarismo, algarismo. Então, tá aqui essa primeira placa, tem um exemplo, né? Aqui eu tenho B, E, E, são 3 letras, né? Aqui é um número, outra letra, mais 2 números. Aí aqui também fala que as placas antigas, elas possuem 3 letras e 4 números, seguindo o formato LLL, né? Letra, 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 e 4 algarismos. Então, tá aqui um exemplo, né? Eu tenho a placa do Paraná, 3 letras e depois 4 números. Qual formato possui mais combinações? Quantas combinações há mais? Então, primeiramente, eu vou calcular quantas combinações eu tenho das novas placas, né? Então, eu sei que o meu formato é L, 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 A, L, A, A. No caso, gente, as letras, eu posso escolher qualquer letra do alfabeto. E são letras maiúsculas, né? Então, eu tenho 26 opções aqui para a primeira letra, 26 para a segunda, porque aqui as letras podem se repetir. Olha, nessa placa aqui eu tenho tá repetindo uma letra, não tem problema. 26 para a terceira. Agora, o algarismo. Eu tenho 10 algarismos, né, de 0 a 9. Aqui, uma letra novamente, são 26 possibilidades. O algarismo eu tenho 10 e esse último algarismo aqui eu também tenho 10 possibilidades. Então, é só a gente multiplicar tudo isso daí. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 26 vezes 10 vezes 10. Então, isso aqui vai dar um número bem gigantesco. Vamos ver se cabe aqui. Isso é 456 milhões, 976 milhões, não, 456 milhões, 976 mil. Bom, agora vamos calcular as antigas, né? As placas antigas, quantas são as combinações possíveis? Ela é formada assim, letra, letra, letra e 4 algarismos. Para cada letra, eu tenho 26 possibilidades. Então, 26 aqui, 26 na próxima letra, 26 para a próxima letra e para cada algarismo, 10 possibilidades. Então, 10, 10, 10 e por último, 10 também. Então, agora é só multiplicar esses valores. 26, que é a mesma coisa, 26 vezes 26
vezes 26, vezes 10.000, né? Tem 4 10 aí. Isso vai dar 175.760.000 possibilidades. Bom, aí aqui está perguntando o seguinte, qual dos dois modelos tem mais combinações? Então, qual que é maior? O das novas ou das antigas? Obviamente, o das novas é maior, né? Eu tenho 456 milhões e aqui são 175 milhões. E aqui perguntou quantas combinações a mais. Então, é só a gente pegar esse valor menos esse. Então, eu vou fazer aqui 456.976.000 menos 175.760.000. Isso vai dar 281.216.000. É muita combinação a mais, né? Por isso mesmo que eles tiveram que mudar o modelo, né? Muita placa, então a gente precisa mudar o modelo. Também é uma combinação, essa placa ela vai funcionar em todo o Mercosul. E tem mais combinações, então é um modelo vantajoso. O próximo exemplo diz o seguinte, considere um grupo formado por 4 homens e 5 mulheres, do qual se quer extrair uma comissão constituída por 4 pessoas. Quantas comissões é possível formar com pelo menos 3 mulheres? Esse pelo menos é muito interessante, é um problema que cai muito em combinatória. Então, veja só, o meu grupo tem 4 pessoas. Se eu quero ter pelo menos 3 mulheres, eu posso ter 3 mulheres e um homem, ou eu posso ter 4 mulheres. Porque nesse primeiro formato eu tenho 3 mulheres no mínimo, né? Que é o que eu quero, pelo menos diz isso, mínimo. E no segundo formato eu tenho 4 mulheres que tem o mínimo mais uma, né? E nesse segundo formato não cabem homens aqui, porque o grupo que eu quero formar tem apenas 4 pessoas. Então, vamos calcular cada um desses formatos, depois a gente vai somar, né? Esses valores. Bom, esse primeiro formato eu quero 3 mulheres e um homem. Veja bem, como eu quero formar um grupo de 4 pessoas, aqui não deu nenhum cargo para nenhuma dessas pessoas tem uma função específica no grupo, é uma combinação. Só que eu tenho 3 mulheres e tenho um total de 5 para escolher. Então, eu tenho 5 mulheres e eu vou escolher 3. Então, a combinação, eu tenho 5 mulheres no total e vou escolher 3. E agora, os homens. É uma combinação também. Eu tenho 4 homens no total e eu vou selecionar um, né? Porque 4 mulheres e um homem. Vou até colocar o 1 aqui. Esse outro caso aqui, eu vou selecionar 4 mulheres, mas eu tenho um total de 5 mulheres para escolher 4. Então, vamos fazer esses dois cálculos aí, depois a gente faz uma soma, né? Essa primeira combinação é a combinação de 5 para escolher 3. Vai ser 5 fatorial, esse é o total, sobre 3 fatorial. O próximo número eu vou fazer 5 menos 3, que são 2. Essa próxima combinação é 4 fatorial sobre 1 fatorial e o outro número eu faço 4 menos 1, que é 3. Agora, eu vou desenvolver o 5 até chegar no 3, porque eu estou mais próximo. Então, eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Esse 2 fatorial aqui embaixo eu vou só repetir. Vezes... Agora, eu vou desenvolver o 4 até chegar no 3, porque é o que está mais próximo. Então, fica 4 vezes 3 fatorial. Sobre 1 fatorial é 1, eu nem vou escrever isso daqui. E o 3 fatorial eu vou colocar aqui embaixo. Então, esse 1 fatorial é 1, então eu já cancelei ele. Eu posso cancelar 3 fatorial com 3 fatorial. Vou cancelar 3 fatorial com 3 fatorial. Aqui em cima ficou 5 vezes 4, 20. Vezes esse 4 aqui, 80. E aqui de baixo sobrou esse 2, então vou repetir aqui, sobre 2. 80 dividido por 2 dá 40.
Então, eu tenho 40 grupos em que eu vou selecionar 3 mulheres e um homem, tendo à disposição 4 homens e 5 mulheres, né? Agora, vamos selecionar esse outro grupo, né? Nesse outro grupo, eu tenho 4 mulheres. Como eu tinha 5 mulheres no total, eu vou escolher 4. Isso vai ser 5 fatorial sobre 4 fatorial e 5 menos 4 dá 1 fatorial. Então, eu vou desenvolver primeiramente o 5 até chegar no 4. Então, fica 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Eu vou repetir esse daqui. E 1 fatorial é 1, né? Eu vou cancelar. Posso cortar 4 fatorial com 4 fatorial, então o resultado é 5. Então, eu poderia ter, para eu ter uma comissão de pelo menos 3 mulheres, eu posso ter nesse formato, que deu 40 pessoas, ou nesse formato, que deu, no caso, 5 grupos, né? Aliás, eu falei 40 pessoas, aqui é 40 grupos. Bom, o que acontece é que quando eu utilizo a conjunção ou, eu não estou utilizando a conjunção e, eu vou somar a quantidade de possibilidades. Aqui a gente vai utilizar o princípio aditivo, não o princípio multiplicativo. Então, o total de grupos vai ser 40 mais 5, ou seja, eu tenho 45 possibilidades que atendem esse requisito de pelo menos 3 mulheres no grupo. O próximo exemplo diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra problema? Sempre que estiver falando em anagrama, lembra que vocês vão calcular uma permutação. Bom, vamos ver o total, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras no total. E aí, vamos analisar se tem repetição, né? O P não tem nenhuma repetição, o R também não, o O também não, o P também não, e assim por diante, não tem nenhuma letra repetida. Então, é só calcular uma permutação de 8 elementos, que isso vai ser 8 fatorial, que é a mesma coisa que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que isso vai dar, no caso, 40.320. São muitos anagramas, né, que tem essa palavra. Agora, quantos são os anagramas da palavra corrigir? Então, também é um caso de permutação e dá para ver que já tem letras repetidas, né? Então, a permutação com repetição. Primeira coisa, conta o total, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras no total. Agora, a letra C não tem nenhuma repetida, a letra O também não, a letra R eu tenho 1, 2, 3. Então, vou colocar esse 3 aqui. A letra I eu tenho 1, 2. E a letra G também não tem repetição, então não vou contabilizar. Então, como é que fica? 8 fatorial em cima e no lado de baixo 3 fatorial e 2 fatorial. Que são, aqui é o total e aqui as letras que estão repetidas, né? A quantidade de letras repetidas. Como o 3 está mais próximo de 8, eu vou desenvolver o 8 até chegar no 3. Então, fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre o 3 fatorial, eu vou só repetir ele desse lado de cá. E 2 fatorial, eu sei que é 2 vezes 1, que é 2. Bom, agora eu posso cancelar o 3 fatorial com 3 fatorial. Eu vou multiplicar aqui 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Que deu, no caso, 6.720. Dividido por 2, que está aqui embaixo. Eu vou só repetir. Agora eu divido 6.720 por 2, que vai dar 3.360. Possibilidades, né? Nesse caso. Ao lançarmos 3 moedas diferentes, quantas e quais são as possibilidades de resultado? Então, aqui eu tenho a primeira moeda, a segunda e a terceira. A primeira moeda eu tenho 2 possibilidades de resultado. A segunda moeda... desculpa, vamos só verificar que possibilidades são essas, né? Quando eu jogo uma moeda para cima, ela pode ser cara ou coroa. Então, eu joguei a primeira moeda para cima, ela pode ser cara ou coroa, então eu tenho 2 possibilidades.
Joguei a segunda moeda, que ela é uma moeda diferente da primeira, né? Também pode sair cara ou coroa, 2 possibilidades. A terceira moeda também pode ser cara ou coroa, eu tenho 2 possibilidades. Então, no total, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, eu tenho 8 possibilidades de resultado. Mas aqui perguntou quantas e quais são as possibilidades. Então, eu também tenho que escrever quais são, né? Então, só para a gente fazer uma convenção, eu vou chamar cara de C e coroa de K. Então, eu posso ter, por exemplo, 3 caras, né? C, 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 cara, cara, cara. Posso ter cara, cara, coroa. Também posso ter cara, coroa, cara. E posso ter cara, coroa, coroa, né? Agora, começando com coroa, eu posso ter coroa, coroa, coroa. Posso ter coroa, coroa, cara. Coroa, cara, coroa. E posso ter coroa, cara, cara. Tá aí as 8 possibilidades de resultado no lançamento de 3 moedas. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete, que são 5 jogadores, tendo à disposição 13 atletas que jogam em qualquer posição? Bom, tá vendo que a gente está fazendo um agrupamento, né? Eu estou fazendo um grupo de 5 jogadores. E, nesse caso, o que eles falam que são 13 atletas que jogam de qualquer jeito. Então, assim, entre esses 13 atletas, eu não tenho nenhum específico que vai jogar como ala ou como pivô, sei lá quais são as funções dentro do time de basquete. Todos eles são multifuncionais, eles jogam em qualquer posição, ou seja, a ordem entre os elementos do grupo não importa. Então, se a ordem não importa, eu vou calcular uma combinação. Eu tenho 13 atletas no total e vou selecionar 5. Então, a combinação de 13 elementos tomados de 5 a 5, né? Isso fica 13 fatorial sobre 5 fatorial vezes 8 fatorial. Eu vou desenvolver o 13 até no 8, porque o 8 está mais próximo de 13. Então, teremos 13 vezes 9 vezes... Desculpa, 13 vezes 9 não, né? Antes do 13 vem o 12. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Então, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Parei aqui no 8 fatorial, porque eu quero cancelar com o de baixo. 5 fatorial eu vou ter que desenvolver também, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1 nem precisa pôr, né? Porque nesse caso o número 1 é elemento neutro. Não vou colocar aqui não, para facilitar a nossa vida. E esse 8 fatorial aqui, vou repetir. Então, vou cancelar 8 fatorial com 8 fatorial. Também vou fazer alguns cancelamentos para o nosso número ficar um pouco menor, né? Então, aqui, vou começar pelo 5. Eu tenho 10, que dá para dividir por 5, que dá 2. Agora, o 4. Eu tenho 12, que dá para dividir por 4, que dá 3. Agora, o próximo número é o 3. Eu posso cancelar 3 com 3. E o próximo número é o 2. Eu posso cancelar 2 com 2. O que sobrou? Sobrou 13, 11 e 9, para a gente poder multiplicar. Então, a gente vai fazer 13 vezes 11 vezes 9, que dá 1.287. Então, esse técnico ele pode fazer 1.287 combinações diferentes de jogadores de basquete. Falei para vocês, esse era o último exemplo. Obrigada pela participação. Eu tenho uma playlist gigante de vídeos sobre combinatória, tem mais de 15 vídeos. Então, se ficou alguma dúvida ainda nesse assunto, assistam os vídeos que eu vou colocar na playlist a seguir. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tchau, tchau.